Boa tarde, pessoal. Então, estamos aí começando mais um conteúdo, tá ok? A gente vai focar agora no começo do bimestre, mas na parte de geometria, e vamos começar falando de relações métricas no triângulo retângulo. Então, vamos entender o que é isso. Métricas vem de medida, então a gente vai estar trabalhando as medidas do triângulo retângulo e como elas se relacionam, tá ok? Então, primeira coisa, vamos entender o que é um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto, tá ok? Não tem como um triângulo possuir mais de um ângulo reto. A gente viu que o ângulo reto mede 90 graus. Para o triângulo possuir mais de um ângulo reto, a soma dos ângulos internos do triângulo, ou seja, a soma dos três ângulos internos, né, acabaria automaticamente sendo maior que 180 graus, né? Porque dois ângulos de 90 já dariam esses 180 graus e ainda teria o terceiro ângulo. Então, não tem como eu ter mais de um ângulo reto, tá ok? Então, eu tenho um ângulo de 90 graus e dois ângulos que juntos vão me dar mais 90 graus, totalizando 180 graus. Então, vamos entender aí em relação à notação, à nomenclatura dos lados desse triângulo retângulo. Observe aqui, ó. Eu tenho aqui o meu ângulo reto de 90 graus, tá ok? Os dois lados que formam essa abertura de 90 graus, nós chamamos de cateto, tá ok? E esse lado que não encosta no ângulo reto, nós dizemos que ele é oposto ao ângulo reto, tá? É a nossa hipotenusa. Nome super bonito, e se alguém quiser colocar na filha, né? Hipotenusa, minha filha, traz um copo d'água. Fica super bonito esse nome. Então, oposto ao ângulo reto, hipotenusa, tá ok? E os dois lados que formam o ângulo reto são os catetos. A gente vai ver que é super importante, vai ser super importante para a gente saber distinguir esses lados, tá ok? Então, vamos lá. A gente vai começar com uma seguinte propriedade, tá ok? Observem aqui, ó. Eu tenho um triângulo retângulo, esse triângulo maior de fora aqui, ó. Tá ok? Observe que aqui está o ângulo reto. Então, esse lado aqui que eu chamei de A é a hipotenusa desse triângulo de fora. Se eu pego um triângulo, tá ok? Com a hipotenusa como sendo a base, o segmento que é formado quando eu pego a altura desse triângulo vai estar dividindo esse triângulo em dois triângulos semelhantes. Lembra que a gente trabalhou semelhança de triângulos? São triângulos que são visivelmente iguais, eles são proporcionais os seus lados, mas o tamanho pode ser diferente. Então, ó, o que ele quer dizer? Se eu pego esse triângulo retângulo e divido, pegando a altura dele aqui, ó, esse triângulo menor que eu tenho aqui do meu lado esquerdo, esse triângulo que eu vou dizer que é médio, e esse triângulo de fora, que seria o triângulo grande aqui. Esses três triângulos, eles são triângulos semelhantes, tá ok? E como que a gente fazia lá na semelhança de triângulos? Lembra que a gente pegava os lados, montava uma fração dividindo um lado pelo outro, igual a outra fração dividindo os lados correspondentes no outro triângulo, tendo assim a nossa proporção, uma igualdade de frações. Essas relações que a gente vai encontrar aqui são todas tiradas dessa maneira, todas encontradas dessa maneira, tá ok? Temos aqui, ó, 4 relações. A gente vai ver que na verdade são 5 relações, mas essa outra relação é a relação mais usada, a relação mais importante, a gente vê ela separado, tá ok? Então, ó, chamei os lados do triângulo grandão aqui, ó, a hipotenusa de A e os catetos de B e C. Quando eu coloquei aqui a minha altura, que eu chamo de altura de H, geralmente a letra que mais se usa para altura,
ela vai estar dividindo aqui minha hipotenusa em dois pedaços, que eu chamei de M e de N. Eu vou precisar ficar decorando isso tudo aqui? Não. Você vai precisar ter isso daqui num local fácil para você acessar e utilizar ele quando for necessário. A gente vai ver isso aqui quando a gente estiver resolvendo o exemplo. Tá ok? Então vamos lá. Vamos observar as relações. Primeira relação, ele fala que h² é igual a m vezes n. De onde que ele tirou isso? Tudo isso ele tira da nossa semelhança de triângulos, tá ok? Quando ele pegou esse lado aqui, ele estava comparando esse triângulo menor com esse triângulo médio. Observe o que ele vai fazer aqui, ó. Nesse triângulo menor, eu tenho que o meu B vai ser a minha hipotenusa, certo? E o M e o H vai ser os meus catetos. Eu vou estar dividindo aqui, ó, o cateto menor pelo cateto maior. Vou colocar aqui no canto, ó. Cateto menor dividido pelo cateto maior. Esse outro triângulo, o triângulo médio, ele é semelhante. Então, isso daqui vai ser igual eu dividir o cateto menor pelo maior também, ó. Então, o cateto menor é o H e o cateto maior, N. E o que a gente viu que acontece quando a gente tem igualdade de frações? É só multiplicar cruzado aí, ó, H vezes H, H ao quadrado. M vezes N, eu não sei o valor de M e N, eu só repito. Então, tá aqui de onde veio a primeira relação. Então, eu preciso obrigatoriamente ficar decorando essas relações? Não. Usando semelhança de triângulos, eu consigo identificar, eu consigo achar essa semelhança, tá ok? Eu consigo achar essa relação. Então, o que eu quero de vocês desse conteúdo aqui? Não quero que vocês decorem esse triângulo. Não quero que vocês decorem essas relações. Eu quero que vocês tenham ela num local fácil para consulta, tá ok? Aí a gente vai ver nos exemplos que isso daqui é muito tranquilo. Eu só preciso ter isso daqui fácil na mão. Ou se eu não tiver isso daqui na mão, eu lembrar de usar a semelhança de triângulos, tá? Uma pequena observação aqui. Quando eu vou ligar um ponto partindo aqui do meu ângulo reto até a hipotenusa, a altura, ou seja, aquele ponto onde forma um ângulo reto aqui, ó, vai ser sempre a menor distância. Se eu fosse ligar aqui qualquer outro ponto, pegasse qualquer ponto para cá e ligasse, eu ia ter uma distância maior do que essa minha H. Se eu pegasse qualquer ponto aqui e ligasse até aqui, eu também teria uma distância maior. Então, isso daqui vai ser importante eu lembrar disso para resolução de problemas, tá ok? A altura com a minha base sendo a hipotenusa, vai ser sempre a menor medida que vai ligar esse ponto onde está o ângulo reto até esse lado aqui que é a hipotenusa, tá ok? Então vamos ver como que a gente vai aplicar isso daqui. Peguei dois probleminhas aqui, tranquilos, tá ok? Então observe o primeiro aqui. Ele tem um triângulo retângulo, tem aqui mostrando que é um ângulo reto, ou seja, aqui vai ser a minha altura desse triângulo, tá ok? A altura sempre forma um ângulo de 90 graus com a base, eu não posso esquecer isso, tá ok? Às vezes no problema ele não coloca pra gente que aqui é um ângulo reto, mas ele diz que essa é a altura, se a altura forma um ângulo reto, tranquilo? Como que eu vou trabalhar isso daqui, professor? A ideia nossa é o seguinte, eu não tenho aqui várias relações, eu vou usar a relação que dá para ser utilizada. Não vou esquentar a cabeça, não vou ficar pensando muito, eu vou ver qual delas que dá para usar. Como que eu faço isso? Inicialmente, eu vou estar olhando aqui quais são os valores que eu tenho. Por isso que eu falei que eu quero que vocês tenham isso daqui sempre em mãos. Observe que o valor que ele quer corresponde ao H. Então, eu preciso usar uma relação que tenha o H. Os valores que eu tenho é o M
e o N. Então, observe que eu tenho que usar uma relação onde tenha o H, porque é o valor que eu quero descobrir, mas eu quero que esse H seja o único valor desconhecido, porque senão eu não vou conseguir resolver essa igualdade. Vamos olhar lá as nossas relações. Ó. Nessa daqui, eu só sei o M e não tenho o H. Eu posso usar essa daqui? Não. Essa daqui também não tem o H e eu só sei o valor do N. Não vai me ajudar em nada. Nessa daqui, tem o H, que é um valor que eu conheço, que eu quero descobrir, mas eu não sei o valor do A, do B e do C. Então também não vai me ajudar. Agora, essa daqui vai me ajudar. Tem o H, que é o valor que eu quero descobrir, e esses outros dois valores eu conheço. Então, observe que, se eu pegar esses valores que estão no meu problema, x, 9 e 4, e substituir nessa relação, o único valor desconhecido vai ser esse que eu quero descobrir aqui. Então, qual relação eu vou usar, professor? Eu vou usar a relação que dá para usar. Eu vou usar aquela relação onde, quando eu substituir os valores lá, o único valor desconhecido vai ser o valor que eu quero descobrir. Então, usando essa relação aqui, ó, a minha altura, que eu chamei de h aqui, é x. Então, aqui era h ao quadrado, no meu cálculo vai ficar o x ao quadrado. Então, veja que eu estou só substituindo. É igual m vezes n. No nosso caso, o m e o n é o quê? 9 e 4. Então, é igual a 9 vezes 4. Então, veja que eu substituí esses meus três valores na relação que eu vi, onde o valor desconhecido era a única incógnita, o único valor desconhecido que eu tinha aqui. Tá ok? Veja que, depois que eu substituí os valores, eu não tenho mais um problema de relação métrica. Isso daqui é uma equação, no caso, uma equação de segundo grau aqui, tá ok? Como o x aparece somente em um termo, é só eu isolar esse x, ó. Consigo resolver essa multiplicação, 9 vezes 4, 36. O quadrado passa como para o outro lado? Mais ou menos raiz quadrada. Raiz quadrada de 36, qual número multiplicado por ele mesmo dá 36? 6. Isso daqui me daria o quê? Eu teria um x', que é o 6 positivo, um x duas linhas, que é o 6 negativo. Então, vamos observar lá. Lembrando que isso daqui são as soluções dessa equação. Vamos ver lá no meu problema. Esse x pode ser o 6 negativo? Não pode, ele é uma distância, é um comprimento. Então, no meu caso aqui, o x vai ser 6. Qual a unidade de medida? Se os meus valores que eu usei aqui estavam em centímetros, eu sei que ali automaticamente vai estar em centímetros. Então, vamos voltar e analisar o que a gente fez aqui. Ó. Peguei o meu triângulo, comparei com isso daqui, vi quais que são os valores que eu tenho, descobri que era o H, o M e o N. E olhei lá nas minhas relações qual relação que tinha o H, o M e o N. Só tinha essa. Então, substituí esses valores. No lugar do H, eu coloquei X. No lugar do M, eu coloquei o 9. No lugar do N, o 4. E resolvi essa equaçãozinha que apareceu. Tá ok? Então, veja que é simples isso daqui. A gente vai esquentar a cabeça e perder muito tempo nessa matéria? Não. Por quê? Porque a gente só precisa ter as relações, esse triângulo, e lembrar que isso daqui é semelhança de triângulos, que esse triângulo menor, o médio e o grande são triângulos semelhantes. Tá ok? Então, vamos para a resolução de um problema envolvendo isso daí. Vamos ver como que isso funciona no problema. Tá ok? Então, temos aqui, ó. O engenheiro constatou, ao construir a base do telhado de uma varanda, que seria necessário o uso de uma transversal para ajudar a sustentar o peso do telhado. Tá? Então,
ele colocou essa viga transversal aqui, porque senão o peso do telhado ia fazer essa viga aqui envergar, né? Então, vamos lá. Sem que esse se deforme. Beleza, foi o que eu disse aqui. Então, para diminuir os custos, ele quer que essa estaca que ele colocou aqui tenha o menor tamanho possível. Ok? Então, após fazer as medidas, ele fez o desenho para representar a situação. Então, vamos lá. O que eu posso observar aqui? Eu tenho esse triângulo de fora aqui. Ele é um triângulo retângulo? Sim. Por que eu sei que ele é triângulo retângulo? Porque aqui é a altura. E a altura forma um ângulo reto. Tá ok? Aqui, eu vou ter um ângulo reto também. Eu sei que esse ângulo vai ser reto. Por quê? Porque eu quero que seja reto, porque eu quero usar as relações métricas? Não, porque ele disse que quer que seja menor possível. E a gente viu que na menor distância entre o ângulo reto e a hipotenusa, que é oposto ao ângulo reto, é quando aqui estiver formando o ângulo reto. Tá ok? Então ele quer saber o tamanho dessa estaca aqui. Observe que isso daqui está um pouco diferente disso daqui, né? O que nós fazemos nesse caso? Nós viramos a nossa folha. Tá ok? A gente vira para ficar na mesma posição, ó. Vamos ver os valores que eu conheço aqui, ó. Eu sei o valor do B. Eu sei o valor do C. Eu sei o valor do A. E eu quero saber o valor do H. Então, vou lá nas minhas relações e vou olhar qual que tem A, B, C e H. MN eu não conheço, M eu não conheço, N eu não conheço, A, B, C e H. Então, veja que a gente usa a fórmula que dá para usar, a que eu conheço os valores todos, exceto aquele que eu quero descobrir. Tá ok? Então, eu vou estar usando essa fórmula aqui. Então, vamos lá. Ó. O meu B e o meu C vai ser 1,5 e 2. O meu A vai ser 2,5. E o meu H vai ser o X. Então, vamos escrever isso aqui. B vezes C, ou seja, 1,5 vezes 2 é igual a vezes H. É igual a 2,5 vezes X. Tranquilo, pessoal? Então, só substituir naquela fórmula. Veja que se eu tenho desenho para comparar e tenho as minhas relações, fica bem tranquilo resolver isso daqui. E se eu não tiver, é só usar a semelhança de triângulos. Mas vamos lá. Ó. É uma equação do primeiro grau. Ó. 2 vezes 1,5 é 3. Esse 2,5 que está multiplicando, eu posso passar ele para o outro lado dividindo. 3 dividido por 2,5 é igual a x. Então, você vai lá, pega a sua calculadora. 3 dividido por 2,5. Você vai achar aí 1,2. X é igual a 1,2. Observe que as minhas medidas estavam todas em metro. Isso daqui vai ser 1,2 metros. Terminamos o cálculo. A gente fez alguma coisa muito difícil? Não. Eu peguei esse desenho e comparei com a minha figura. Assim como eu tinha feito no outro problema. Só comparar e ver qual das relações que dá para ser utilizada. Tá ok? Então, o que está faltando aqui? Eu fiz o meu cálculo, essa daqui é o resultado dessa equação. Tá ok? 1,2 positivo pode ser 1,20 m essa estaca? Pode. Não tem nada se opondo a isso daí no problema, tá ok? Então, ele pergunta aqui, ó, qual deve ser o tamanho da estaca? Então, vamos responder. A estaca deve medir
1,2 metros. Ou o tamanho da estaca deve ser 1,2 metros. Tá ok? Responda aí com as suas palavras, desde que esteja certa a maneira como você está resolvendo. O problema foi embora. Então veja que não é uma matéria complicada. É só eu ter o que eu preciso em mãos. Tá ok? Então, até a próxima, galera.